Gosto assim, quando a casa está cheia, todo mundo veio. Edna Maciel, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívia, João, a todos os telespectadores e também a você, Eliezer. Boa tarde, Eliezer Rodrigues. Opa, agora sim, recebi o retorno de áudio. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, telespectadores, boa tarde a todos. Boa tarde também ao João Felipe Magalhães, é esse o nome? Não, só João Magalhães. Boa tarde, Oi, João, boa tarde a todos. Olá, porque o que interessa. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí projeto de lei que modifica o Código Disciplinar da Polícia Militar do Piauí. Para a Associação dos Oficiais Militares, a mensagem elaborada pelo governo do estado e aprovada pelo parlamento piauiense tem inconstitucionalidades e traz sérias restrições à categoria dos PMs. Mesmo sem sucesso, entidades representativas tentaram retirar a proposta de pauta. É uma verdadeira lei da mordaça que estão propondo, PL 26, que quer calar as associações e os poucos militares que ainda se manifestam contra os abusos, ilegalidades e erros da gestão. E ele prevê 161 tipos disciplinares que poderão pegar pena de até expulsão da Polícia Militar aqueles que simplesmente se manifestarem contra qualquer ato de qualquer autoridade do Estado, civil ou militar, por mais ilegal e imoral que seja, prever que os policiais militares não poderão ser associados, fere princípios e preceitos que são cláusulas pétreas na Constituição. Para o deputado Coronel Carlos Augusto, o projeto não trouxe grandes modificações e, na prática, foi adequado ao regramento adotado pelo Exército Brasileiro. É um código de ética que, na verdade, é o regulamento disciplinar, que em qualquer empresa que se trabalha tem as regras, tem na de vocês da comunicação, tem numa empresa de funcionários civis, tem na Polícia Civil, tem na Polícia Penitenciária, todos nós, tem na OAB, todas as carreiras e profissões tem um código de ética. E o militar, ele trabalha armado, nós temos um tripé baseado na hierarquia e na disciplina, somos militares, certo? Não há nenhum perigo de qualquer abuso contra qualquer militar praticado sobre a égide do Código de Ética. Duas concepções bastante distintas quando realmente botamos em confronto, Eliezer, a oposição e a situação. É verdade, Lívio, uma situação bastante polêmica, mas precisamos deixar claro que essa mensagem foi aprovada conforme o desejo do governo do estado. Essas modificações passam a valer a partir do momento da sanção e publicação no Diário Oficial do Estado, mesmo com a reação de algumas categorias, como observamos aí. Para alguns oficiais representados pela MEP, trata-se de uma lei que traz restrições, que traz uma série de limitações à atividade ou até mesmo algumas liberdades individuais dos militares, mas, por outro lado, ouvimos aí o Coronel Carlos Augusto, que acabou simplesmente aceitando com naturalidade que isso já era uma regra, uma prática entre os militares e que não traz nenhuma grande modificação, apenas adapta a um regramento que já é aplicado ao Exército Brasileiro, mas sem nenhuma grande, sem nenhuma significativa mudança. Enfim, mostramos aí os dois lados, mas reforçamos aqui que a mudança vale, o projeto foi aprovado conforme a intenção do governo do Estado. Ok. A gente continua na Alep porque o deputado estadual pelo MDB, Henrique Pires, fala para a gente do texto final do orçamento que vai ser colocado em votação, o orçamento 2022. Vamos acompanhar. Elevamos de 7,20 para 10,18 reajuste dos poderes, com acordamento com o Executivo Estadual para que questões pontuais possam ser alocadas no aumento de recurso no próximo ano. Então, foi feito o possível. O ideal até seria o dobro, né? Mas nós vamos, no próximo ano, trabalhar o aumento gradativo, para que a gente saia de 0,6 e vá até 1,2 nos próximos 4 anos. O orçamento total, quando você deixa o Fundeb ainda,
transferência para municípios é em torno de 18 bilhões. Foi um relatório feito com todos os colegas, não só da comissão, mas todos até que compõem a Assembleia, com muito diálogo com todos os poderes e com o Executivo. Questão polêmica, este aumento, de certa forma, pegou muita gente de surpresa. Eliezer Rodrigues, o clima, porém, estava de consenso lá pela Assembleia? Com certeza, Lívio. Ficou para esta segunda-feira a votação do texto final do Orçamento do Estado para 2022. A expectativa em receita corrente bruta é da ordem, aliás, líquida, né? Da ordem de 18 bilhões de reais, com alguns descontos e alguns custeios. Isso pode reduzir a expectativa para 14 bilhões, mas um clima de consenso, né? Tranquilo, os parlamentares realmente aceitando esse texto, até porque foi muito debatido. Tramitou nas comissões, os órgãos que pediram algum tipo de reajuste ou aumento, em sua grande parte, foram atendidos, contemplados. O deputado Henrique Pires colocou aí a situação das emendas parlamentares, que hoje representam aproximadamente 0,6% do orçamento total do Estado, mas a legislação permite até 1,2%, e eles almejam que chegue a esse patamar nos próximos 4 anos. Enfim, uma vez aprovado, amanhã a expectativa é que o Parlamento apresente o balanço dos trabalhos de 2021 e assim já estão autorizados ao recesso parlamentar, que dura até o início do mês de fevereiro. Eu entendo. João Magalhães, essas modificações, principalmente privilegiando os outros poderes, te traz alguma surpresa? Nenhuma, Lívio. Como falou o Eliezer, foi um assunto que foi debatido nos últimos 3, 4 meses, lá na Assembleia Legislativa, nas comissões técnicas, com a participação de todos os poderes. É claro que cada um quer que a sua quantidade de recursos tenha um aumento significativo, principalmente se a gente for comparar nos últimos 12 meses, onde houve, sem dúvida nenhuma, uma inflação que elevou muito os custos. Para o ano que vem, o próprio governo do Estado já trabalha com essa ideia, que inclusive já foi aprovada com essa questão do aumento dos servidores públicos, então é natural que com isso cada poder reivindique mais recursos. Agora, como explicou bem o deputado Henrique Pires, toda essa discussão foi colocada aí no texto, ele conseguiu, ao que me parece, contemplar todos os poderes, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas do Estado, enfim, fazer com que todo mundo fique mais ou menos satisfeito, e amanhã esse texto deve chegar ao plenário, onde deve ser aprovado, porque de fato é fruto de uma discussão duradoura, de muitos debates envolvendo vários personagens, e a gente sabe que os deputados também têm interesse nessa aprovação rápida, até porque orçamento, o que se deve fazer é discutir muito. Depois do texto ficar pronto, se o texto for condizente com aquela discussão que foi realizada, não há muita dificuldade na hora da votação. Como bem lembrou também o Eliezer, os deputados agora já estão de olho no recesso parlamentar. Então, amanhã, encerrando a votação do orçamento, que deve ser aprovado, com certeza os parlamentares já estão de olho aí em curtir alguns dias de descanso, também para percorrer o interior do Piauí. Afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral. Acho que o recesso parlamentar, na verdade, vai ser um período dos deputados visitar suas bases e, claro, tentar se fortalecer para o ano que vem. Edna Maciel, também gostaria de ouvir sua opinião. Acredito eu que orquestrar um orçamento de um estado como Piauí, apesar dos pesares, são 14 bilhões de reais. Não é uma missão tão fácil. Um dos medos era de que se retirasse recursos da saúde, por exemplo, para se cobrir algumas questões que realmente, talvez, de acordo com a oposição, não seriam prioridades para o ano que vem. Mas a proposta está lançada e a expectativa é de que seja bem aceita, sem maiores percalços. Edna, sua opinião? Isso, era esse o grande receio, né? E todos nós, como participantes, né? Ou como eleitores, ou como pessoas que realmente precisam estar informadas do que faz parte das nossas vidas, né? Que gostaríamos que todos esses recursos e o orçamento fosse aprovado com um viés bem direcionado para os setores que interessam, que são a educação, que são a saúde, e pelo que nós vimos aí,
os outros demais setores foram também contemplados, como bem citaram os colegas. Foi tudo muito discutido, muito debatido. Os receios de que pudesse perder aqui e acolá também foram acertados. O que a gente espera é que realmente não tenha mais, as grandes polêmicas já tiveram. Então, só ficamos aguardando, observando e esperando que esses recursos sejam realmente bem utilizados por todos os órgãos e por todos os setores que movem a nossa sociedade e que a gente depende tanto, né, ainda mais num momento como esse. A gente esperava muito que esse dinheiro, que não é pouco, como você bem citou, seja bem focado na saúde, na educação e em todos os órgãos fiscalizadores também. Lívio. Diga, Ju. Oi, então, só para lembrar que, na verdade, o orçamento é uma peça que baliza, claro, todo o planejamento do governo do Estado para o ano que vem, mas se por acaso houver a necessidade de uma espécie de remanejamento, né? Se houver algum ponto que a gente não espera, como, por exemplo, foi a pandemia em 2020, onde tiveram que fazer várias mudanças no orçamento, isso é completamente possível de ser feito, a legislação permite, então o orçamento é para balizar, para mais ou menos demonstrar como deve ser tanto a arrecadação quanto a aplicação das despesas, os gastos do governo do Estado, mas é claro que se acontecer algo de diferente, tudo isso pode ser modificado, recursos podem ser remanejados e, claro, tudo isso precisa ser casado com a realidade. Então, é uma peça, é um documento importante, mas ele também pode passar por modificações ao longo do ano. Claro, ainda mais nesse período, né? Desculpe acrescentar, mas ainda mais nesse período, nós ainda estamos na pandemia. Sim, verdade. Vai lá, Elias. Tem uma novidade no texto desse orçamento que diz respeito a uma emenda de bancada, né? Um grupo de deputados destinando aí um recurso da ordem de 38 a 39 milhões de reais para a ajuda ao Hospital São Marcos, né, que faz o tratamento de pacientes com câncer, compras de motocicletas para a Polícia Militar, motocicletas que devem ser destinadas ao interior do estado também, pelo menos uma para cada município, e a compra de 100 mil cestas básicas, também prevendo aí alguma situação de vulnerabilidade que precise de uma assistência. Então os deputados se uniram com esse objetivo e garantiram aí na destinação do orçamento. Bem lembrado. O deputado estadual Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores, ainda falando sobre recursos, explicou como deve acontecer o rateio dessa verba do Fundeb destinada a professores da rede estadual de ensino do Piauí. Vamos ouvi-lo? O Poder Executivo enviou uma mensagem buscando um rateio dos recursos, um saldo do recurso do Fundeb, para atender à legislação, o novo regramento, que anteriormente o percentual para o magistério era de 60% e agora é 70%. Então, por conta disso, solicita aqui autorização legislativa para que o governo do estado possa fazer, através de decreto, a regulamentação da distribuição deste saldo para atingir os 70%, assim beneficiando os professores, né, da rede estadual de ensino. Qual a estimativa do valor que deve ser rateado? A estimativa está sendo feita, algo mais do que 60 milhões, é o que está previsto para ser feita essa distribuição desses recursos, né? O governo do estado até mesmo solicita que isso seja feito, a regulamentação por decreto, até mesmo porque até o final do ano tem previsão de crédito financeiro, para que assim possa ter o cálculo final e a distribuição exata do valor devido para cada profissional. Então, ainda este ano, esse valor pode ser creditado nas contas dos professores? Olha, não dá para falar no crédito ainda este ano na conta dos servidores, porque precisa primeiro estabelecer o valor, a autorização legislativa para assegurar o recurso. Se não for creditado esse ano, o recurso fica empenhado com saldo em conta para em janeiro ser creditado. Essa questão do Fundeb tem se revelado uma verdadeira polêmica, algo que deveria ser natural, algo com que os gestores estão acostumados. Vários municípios do estado do Piauí já começam a fazer essa questão deste rateio. O próprio estado já anuncia o seu rateio, mas a Prefeitura Municipal de Teresina garante que não tem 50 centavos para dar para cada professor. Por enquanto,
vamos aguardar essas regras que estão sendo traçadas pelo governo do estado do Piauí para saber como que esse recurso extra vai chegar aos nossos professores, categoria sofrida, categoria que luta e que merece todo e qualquer reconhecimento da nossa sociedade, hein, Edna? E é uma luta muito antiga, árdua, a luta dos professores em cima de salário, em cima de precatório, enfim, as contas para os professores, infelizmente, não tem fechado bem nos últimos tempos. Os professores estão precisando, a educação precisa, né, Lívio e colegas? É uma questão da educação, que é a base de tudo. Como você bem disse, os professores devem ser valorizados. E a gente fica assim, a última vez que eu fui fazer a cobertura sobre essa questão do Fundeb aqui em Teresina, eu fiquei realmente triste com tudo que eu ouvi, com as histórias que eu vi de professores tanto antigos como professores temporários, professores já com muito tempo de casa, reclamando dessa situação de viverem com salário baixo, com falta de reconhecimento e estrutura. Então, vamos ver, como você disse, como é que vão ficar esses cálculos, mas desde já a gente não pode fechar os olhos, passar o pano para esse problema da desvalorização ou mesmo da falta de reconhecimento de professores nessa questão financeira mesmo. O deputado foi bastante prudente, não quis se comprometer, mas administradores, pessoas públicas, figuras públicas ligadas ao Palácio de Karnak confirmaram para ainda este mês de dezembro de 2021 o pagamento desses dividendos, desses rateios do Fundeb para os professores da rede estadual. São declarações dadas de forma soltas por gestores do Karnak. Vamos esperar para realmente saber como este rateio vai ser autorizado, lembrando que já está em um nível de discussão administrativa mais próximo da resolução. Vamos para o nosso próximo assunto, porque o deputado estadual Marden Menezes, do PSDB, comenta o processo de esvaziamento do Ninho Tucano aqui no estado do Piauí. Vamos ver. É preciso primeiro ressaltar a importância do PSDB, principalmente em Teresina. Uma história de serviço prestado, de trabalho, de boas gestões. Com relação à permanência ou uma mudança de partido, seja minha ou de qualquer outra força política, outra liderança, isso só será respondido, nós só teremos a clareza desse cenário a partir da definição da chapa majoritária. Eu tenho dito isso com muita tranquilidade. Nenhum pré-candidato, seja ele parlamentar de mandato, seja ele um novo candidato, que pretenda disputar uma eleição proporcional do ano que vem, irá antecipar uma circunstância, uma definição partidária sem sequer saber quem serão os candidatos na chapa majoritária. O que existe é uma ótima relação, uma boa relação entre o PSDB com o Partido Progressistas, a partir da união, da liderança, da maior liderança viva de Teresina, que é o Dr. Silvio Mendes, com a maior liderança política das oposições, que é o ministro Ciro Nogueira, e o Partido Progressistas, que é o partido mais consolidado no interior do Piauí. Então, a partir dessa junção, dessa aliança, dessa união que está sendo construída, as demais decisões serão tomadas. Então, nós estamos tratando essa situação com toda cautela, com toda tranquilidade, não há nenhuma ansiedade, não há nenhuma imposição. Então, de acordo com a definição das chapas majoritárias, não só nas oposições, mas na própria base do governo, é que essas tomadas de decisões serão feitas. A partir desse instante em que oposição e situação vão definir suas chapas majoritárias, é que suas forças políticas, lideranças e pré-candidatos vão, vamos dizer assim, definir a sua situação partidária. Eu estou muito seguro onde estou, não tenho nenhuma ansiedade para sair do PSDB, mas faço parte de um bloco de oposição, onde eu estarei participando da melhor forma possível para que as oposições elejam o maior número de deputados estaduais, federais e, se Deus quiser, que nós possamos promover uma mudança no governo do Piauí. João Magalhães, impressão minha ou um discurso protecionista, porque realmente ainda
não se sabe ou não se quer assumir o futuro do PSDB aqui no estado do Piauí, mas pelo que nós observamos, é esvaziamento, de certa forma até correndo um sério risco da sigla deixar de existir aqui no estado. Você acredita, você identifica também esse discurso protecionista, mas com um pezinho já no PP? Olha, Lívio, eu confesso que o deputado Marden foi muito cauteloso, muito mais do que eu imaginava e muito mais do que ele estava sendo nos últimos meses, quando se referia ao PSDB, sempre deixava claro que era praticamente um caminho natural sua saída do partido. Agora ele fala em esperar a definição sobre a chapa majoritária, sobre os nomes que de fato vão concorrer ao governo do estado, a vice-governador e a Senado também pela oposição, para que a partir daí comece a pensar por qual partido, por qual sigla ele pretende concorrer à reeleição. Então ele utiliza um tom mais cauteloso do que vinha utilizando ultimamente. Isso reflete bem essa grande questão que a gente até comentou aqui semana passada, de que a base governista tem mais deputados hoje no plenário, com certeza levam a vantagem quando esses parlamentares forem tentar concorrer à reeleição. Então, pelo campo da oposição, o deputado Marden, pelo que ele fala, ele parece que precisa aguardar para ver realmente como vai ficar essa chapa majoritária e, a partir daí, ver qual a melhor estratégia. De repente, permanecer no PSDB não fica fora de cogitação. É bom lembrar que um partido, para alcançar uma cadeira, pelos cálculos que se tem feito nos bastidores, vai precisar de cerca de 60 mil votos para deputado estadual. Com 60 mil votos, um partido alcança uma cadeira no parlamento estadual. O deputado Marden demonstra aí uma certa cautela, mostrando que há uma certa esperança, ou pelo menos uma expectativa. De repente, ele até tem uma informação que ainda não veio ao público, de que o partido pode aí estar vendo pelo menos costurando uma chapa competitiva para o parlamento estadual. Se isso não ocorrer, o deputado Marden se sente à vontade para migrar para o Progressistas, afinal de contas o pai dele já está lá. Ele é uma liderança que tem demonstrado estar próximo do ministro Ciro Nogueira, inclusive eles se reuniram no último mês lá em Brasília. Marden também é próximo de Silvio Mendes, portanto ele se sente bem à vontade para falar sobre essa chapa de oposição, principalmente a chapa para o parlamento, porque de fato ele demonstra que é necessário ter bastante cautela, porque primeiro vem a questão majoritária, para a partir daí cada deputado traçar sua estratégia pessoal, afinal de contas todo mundo vai querer se salvar nas eleições de outubro. Por isso que eu disse, Eliezer, que eu senti este tom do discurso do deputado Marden Menezes, um tom muito mais protecionista desse relacionamento dele com o PSDB. Ele que por muitas vezes dava como certa essa saída, agora declara que está satisfeito e que não tem ansiedades para deixar o ninho tucano. Mas o que nós observamos é algo difícil de se negar. O PSDB aqui no estado do Piauí está na UTI, por assim dizer, já que nós estamos aproveitando essa linguagem que nos foi apresentada por conta da pandemia. O que nós observamos é um PSDB que arqueja, é um PSDB que, de certa forma, discordo de você, João, não sei se está conseguindo costurar essa chapa competitiva até o exato momento. Notícias que nós temos de Marden Menezes e de Luciano Nunes e Então, assim, é um discurso mais protecionista, mas é claro que também revela o pé já está no Progressistas, hein, Eliezer? É verdade, Lívio. O momento agora realmente é de cautela, de controlar os ânimos, de evitar declarações que possam comprometer um futuro próximo na política. Então, assim, o que se tem até o momento são projeções, especulações, expectativas, mas nada de concreto ainda. Nós observamos esse processo de enfraquecimento do PSDB, a saída de nomes importantes, aí essa possibilidade, como o professor Washington Bonfim, que já está no Cidadania, o professor Kleber Montezuma, que está no PSDB, mas também inclinado a outro partido, enfim, a militância também um pouco mais dispersa, sem o suporte da Prefeitura de Teresina. Então, tudo isso impacta, mas os resultados no que diz respeito a 2022 ainda não apareceram, né? É a primeira eleição sem coligações, é a primeira eleição com a possibilidade de federações. Então, tudo ainda é no campo da especulação, da projeção. Não dá para se ter uma medida exata do que vai acontecer, para comparar com a eleição anterior, porque as novidades ainda serão vistas na prática. Enfim, então, é melhor mesmo se precaver.
não entregar totalmente as últimas forças e nem se comprometer com as palavras, né? Tentar manter o equilíbrio, fazer aí articulações, acordos viáveis, mas sem se desfazer de qualquer possibilidade na política. Thaís Magalhães, ouvindo o Eliezer, acredito que uma federação forte possa ser uma saída de sobrevivência para o PSDB. Olha, mas aí precisa saber quais partidos teriam interesse numa aliança com o PSDB, numa federação. É bom lembrar que a federação ela é diferente da coligação, porque a federação tem aquele prazo de validade, né? São 4 anos e tem que valer para o Diretório Nacional, diretórios estaduais e também para as próximas eleições municipais. Além disso, o PSDB realmente sofre uma crise de identidade que é nacional. Ontem mesmo a gente viu Geraldo Alckmin, né, que é um dos grandes nomes da história do PSDB, ontem dando o primeiro aceno publicamente junto ao lado do ex-presidente Lula. Então, no PSDB hoje a gente tem João Dória, que é governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, que enfrenta dificuldades para articular, para viabilizar uma candidatura competitiva para as eleições presidenciais do ano que vem. Essa crise de identidade repercute nos estados. É bom lembrar que até o próprio Silvio Mendes, que é o maior nome do PSDB hoje, diz que há uma possibilidade real dele deixar o partido. Então, de fato, é por isso que eu compreendo bem a fala do deputado Marder Menezes. Realmente é hora de esperar, de ter cautela. Ele não sabe muito ainda, não pode se antecipar muito ainda a esses fatos, porque a gente não consegue prever nem como ficará o PSDB lá em fevereiro. De repente, Silvio Mendes saindo do partido, aí de fato muda toda essa conjuntura atual, porque o partido, além de não ter chapas competitivas para o parlamento, também fica sem nomes competitivos para a chapa majoritária. A deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, admite a possibilidade de federação entre a sigla que ela é filiada e o Partido dos Trabalhadores. Mesmo assim, ela não garante deixar o PV e acredita na autonomia nos estados. Vamos acompanhar. Existe um grupo que está discutindo a nível nacional. Esse grupo, inclusive, o próprio presidente está junto nele e estamos esperando para ter uma reunião da executiva como um todo para receber essas informações mais diretamente. Eu não estou fazendo parte desse grupo porque eu estou aqui no Piauí e aí, diante do encerramento das atividades aqui, muito trabalho, eu não estou podendo me ausentar, então não estou presente pessoalmente nessas tratativas, estou só acompanhando. A senhora permaneceria no partido se houver a federação? Eu sou apaixonada pelo Partido Verde, a minha história do Partido Verde ela é longa. Eu me elegi como vereadora a primeira vez no Partido Verde, já são vários anos, desde 2003 que eu estou no Partido Verde, cheguei à instância nacional como vice-presidente, temos feito um trabalho no estado do Piauí com o Partido Verde, inclusive seminários, uma história muito longa do Partido Verde. E precisa fazer uma reflexão bem longa, porque o Partido Verde, se participar de uma federação, ele vai continuar com o seu programa, ele vai continuar com o seu número, ele vai continuar com a sua independência como um partido, vai continuar existindo. Apenas uma federação lá em cima, mas aí o partido continua sendo partido. Uma federação lá em cima quer dizer uma federação para todos os âmbitos do Brasil. Essa situação aqui realmente não nos deixa dar um nó na nossa cabeça, porque a Edna Maciel eu não consigo ver Tereza Brito, sendo do PV, coligado, federado ao Partido dos Trabalhadores, em uma situação, em caso de eleição de Rafael Fonteles ao Palácio de Karnak, não consigo ver ela se sentindo à vontade para ser da oposição, visto que as leis eleitorais brasileiras vão exigir dela uma fidelidade partidária. Acredito eu que federação não é só lá em cima, é para todos os âmbitos. Isso ainda está realmente muito mal esclarecido. Eu acho que a deputada vai precisar se inteirar melhor dessas leis. Olha, Lívio, essa federação, ela já nos chegou para bagunçar tudo. E vai nos trazer ainda muitos pontos de interrogação, principalmente ao que se chama ideologia, ao que se chama consenso, ao que se chama história de cada político e de partido em cada estado, né? A gente sabe que a base é lá em cima, mas
Gente, aqui historicamente a gente sempre viu, e nos últimos tempos a gente viu todo esse olhar combativo, toda a oposição mesmo, né, da Tereza Brito em relação ao governo do Estado. Nós vimos até agora, inclusive assistimos dentro dessa polêmica dos transportes, quando o parlamento se colocou em algumas situações, os deputados acabaram, vamos usar a expressão assim, se metendo mesmo na história do município, porque era necessário. E ouvimos várias declarações. Você usou a expressão correta, Lívio, é se sentir à vontade. A gente sabe que na política, e a gente lida com isso há muitos anos, existem as coligações que a gente põe em ponto de interrogação, as parcerias, mas a gente faz toda uma leitura de que é necessário naquele momento, ou é uma interpretação, ou vou usar a palavra conveniência mesmo. Então, assim, é claro que deve ter, sim, a deputada deve ter seus motivos para estar fazendo essa ponderação, vendo essa possibilidade. Quem não vê, de repente, e quem fica pensando, somos nós analisando friamente toda a história dos dois partidos, né, aqui no Estado e no município. Eu acho bem desconfortável mesmo, mas até entendo. João Magalhães, vou te fazer uma proposta depois deste nosso recesso que nós vamos ter agora por conta das festas natalinas. Vamos tentar esclarecer com maior afinco a população sobre essa questão de federação, porque de certa forma estamos vendo até que uma deputada ainda não consegue entender bem o que se caracteriza uma federação, porque, ao meu ver, pelo pouco conhecimento que eu tenho, ela manter esta autonomia no estado do Piauí não será algo possível, implicando até em consequências para ela. Vamos atrás de mais informações, de formação básica sobre política, para que realmente nós possamos esclarecer, tanto a deputada quanto ao nosso eleitor que nos acompanha aqui pela O Dia TV, pelo Jornal O Dia, porque nós precisamos, como jornalistas, a nossa missão é informar, nós precisamos levar conhecimento, esclarecer a nuvem que está pairando sobre a nossa política quando se fala em federação. Vamos fazer isso? Vamos sim, Lívio, mas eu acho, nesse caso específico da deputada Tereza Brito, ela tem acompanhado as discussões, eu tenho certeza que ela conhece bem o que diz respeito à própria lei, as resoluções que tratam sobre federação. Agora, o que acontece no caso específico dela é que, como a Edna falou muito bem, a deputada Tereza Brito tem uma história aqui no Piauí, aqui em Teresina, que não se alinha em nenhum momento com o Partido dos Trabalhadores. Então, se por acaso ela entender que deve permanecer no PV e o PV fazer essa federação com o Partido dos Trabalhadores, ela vai ter que se alinhar. Ou para as eleições e não só para as eleições de outubro, porque a federação vai durar 4 anos. Então, esse discurso 2026. Fica meio complicado para que ela apresente de uma hora para outra. Então, eu até entendo quando ela diz que começa lá em cima, na verdade, começa lá em cima, passa pelos estados, termina nos municípios e só termina daqui a 4 anos. É uma federação que vai ter aí, é um casamento com prazo de validade de no mínimo 4 anos. Antes dos 4 anos não pode ter divórcio. E para a deputada, eu imagino realmente que fica bastante complicado, ela não fica à vontade, porque ela não se sente à vontade ao lado do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí. Nos últimos anos a gente acompanha a atuação dela, ela sempre fez uma oposição ferrenha ao governador Wellington Dias, demonstra aí que politicamente não tem um alinhamento, uma simpatia com o Partido dos Trabalhadores, com Wellington Dias, com Rafael Fonteles, mas se por acaso o PV fechar essa federação com o Partido dos Trabalhadores, ela terá que caminhar neste sentido, senão ela cai na história da infidelidade partidária. Como ela vai apresentar esse discurso à população, certamente é algo que ela está estudando e que nesse momento ela entende que ainda não precisa, claro, explicar isso detalhadamente. Então eu imagino que ela já tem compreensão de toda a legislação, mas acha que vai ter um momento mais oportuno para ela detalhar isso, até porque a federação está sendo discutida, não está ainda aprovada. Eu volto lá ao que falou o deputado Marder Menezes. Ele disse que agora está no tempo de ter cautela. A deputada Tereza Brito também está jogando no mesmo time. Primeiro esperando as coisas acontecerem, para depois refletir e imaginar qual a melhor estratégia para ela. Mas se a gente pode ver aí um lado bom para a deputada Tereza Brito, ao se alinhar aí ao Partido dos Trabalhadores, é que o PV não conseguiu formar
tem demonstrado que não tem condições de formar uma chapa competitiva para deputado estadual. Se essa federação PT e PV sair, esse problema já é solucionado para ela, porque aí a votação vai ser a mesma e o PT, a gente sabe, tem uma chapa competitiva para deputado estadual, vai ter um candidato a governador que é da base, né, que está hoje no poder, portanto, deve ser uma chapa bastante competitiva e isso vai ajudar todas as siglas que por acaso vierem a concretizar essa federação. Hoje citam PV, PCdoB e também PSB. É aguardar para a gente ver aí como é que vai ficar essa história toda. Não vejo o PV aqui do estado do Piauí aliado com nenhuma dessas siglas que você citou, Exatamente. Mas realmente é algo que vem de cima. E Eliezer, vamos combinar. Cheio de turbulência, né, Lívia? Com certeza. Vamos combinar, hein, Eliezer? Tereza Brito é a cara do PV, o PV é a cara do Tereza Brito. Esse é um ponto fundamental, Lívia. Primeiro, reforçar o que os colegas já colocaram, não existe federação só lá em cima. Essa é uma das principais diferenças em relação às coligações. Em caso de coligações, havia uma liberdade maior, poderia haver diferença entre os estados, mas com a federação isso fica só no discurso. E não é só a deputada Tereza que tem dito que a federação vai ser só lá em cima. Nós recentemente acompanhamos o caso do PL e houve ali uma promessa de liberdade nos estados. Não existe isso, não há essa possibilidade. Quando a federação é feita para chapas proporcionais e também para as composições majoritárias, ou seja, além de ter ali candidatos aliados para disputa de deputado, tem que fazer palanque para governador, para presidente da República, se tiver candidato, enfim, é um pacote completo, é um acordo fechado e, como disse o João Magalhães, um casamento por no mínimo 4 anos. Então vem não é que seja obrigado, né, aliás? É, exatamente. E forçado. Outra, a deputada Tereza fica numa situação muito isolada. Ela faz oposição ao governo do estado, não tem ligações com a prefeitura de Teresina, porque era uma pessoa considerada do grupo do ex-prefeito Firmino Filho. Tem tentado aí associar a sua imagem ao grupo do ministro Ciro Nogueira, mas nada muito bem consolidado ainda. O partido é considerado emergente, é um partido pequeno, e ela tem a sua identidade muito grande. Ela fundou, ela fez crescer, ela consolidou o PV do estado do Piauí, e pensar em ter que sair do partido é uma decisão muito difícil. Então, assim, realmente ela está cautelosa e está esperando se essa federação vai acontecer ou não, para declarar um posicionamento definitivo. Vamos aguardar. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, o governador Wellington Dias e o pré-candidato ao governo do estado do Piauí, Rafael Fonteles, se reuniram na noite de ontem com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Antigos antagonistas na política nacional, Lula e Alckmin se encontraram publicamente pela primeira vez desde que ambos começaram a negociar uma aliança para disputar as eleições de 2022. No Piauí, Lula vai dar apoio total à candidatura de Fonteles ao governo do estado e a Wellington Dias ao Senado. O Solidariedade, partido aqui no estado do Piauí comandado por Evaldo Gomes, torce para que Alckmin se filie ao partido e fortaleça a estratégia da legenda no estado. João Magalhães, bem rapidinho, como é que você acha que está repercutindo este encontro aí? Muita gente forte se encontrando, muitos políticos que de certa forma vão ser protagonistas em 2022 se encontrando. Interessante porque essa reunião era para ser um encontro, pelo menos foi formulado, os convites foram formulados, né, como de um grupo, né, de advogados, de juristas, chamado Prerrogativas, que defende o Estado Democrático de Direito, mas na prática, na verdade, o que roubou a cena foi essa aliança, a chegada do ex-presidente Lula e de Geraldo Alckmin juntos, né? A primeira aparição pública deles, já que nos bastidores comenta-se a possibilidade de Alckmin ser vice do ex-presidente Lula. E tinha políticos de todos os estados. Aqui no Piauí, o governador Wellington Dias, primeira-dama Rejane Dias e também o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, estiveram presentes, demonstrando aí o seu prestígio político junto a esse grupo, né, a esse grupo político nacional, ao ex-presidente Lula. Eu imagino que foi um pontapé, primeiro, para associar, para começar a preparar a militância, principalmente a militância de esquerda, de que o ex-presidente Lula deve precisar de um líder político como vice, que venha, né, para somar, que venha de um outro campo político.
É bom lembrar que, além de Solidariedade, o PSB e o PSD também têm propostas para Geraldo Alckmin, sendo que hoje ele está muito mais próximo realmente do PSB. Isso já é algo acordado, inclusive, em vários estados. Há toda uma estratégia. A chance dele ir para a Solidariedade é muito remota, então fica aí esse registro que, de fato, é piauienses nessa discussão do cenário político nacional, todo mundo de olho em 2022 e principalmente nessa aliança entre Lula e Geraldo Alckmin e os líderes políticos piauienses participando desse jantar que realmente reuniu líderes políticos de prestígio de todo o país associados a esse campo da centro-esquerda e da esquerda. Edna Maciel, há menos de uma década no Brasil, nós observávamos que praticamente todos os políticos da centro-esquerda justamente, gostariam de linkar a sua imagem com a do ex-presidente Lula porque acreditavam que esta relação transferiria votos, incentivaria votos. A Lula está de volta ao processo eleitoral depois de um percalço com a Justiça e a expectativa é de que esta capacidade de transferência, de aglutinação de votos, ainda se repita. Rafael Fonteles também foi atrás disso. Claro, né, Lívio? João usou aí todas as expressões que cabem bem para esse momento, né? União de forças, estratégia, a trajetória dos dois. E só não falou dessa questão que a gente está falando ultimamente, que é a junção do que a gente pensava, e a gente até citou isso na semana passada, de água e óleo, né? De que a gente Estranho, pensa, né? Quem a gente pensa, acabamos de falar aí no caso da Tereza Brito, da deputada, e todos os últimos acontecimentos na política vêm surpreendendo a gente, não, como eu sempre toco, na questão da conveniência de união de forças para robustez de candidatura ou majoritária ou não, mas assim, para o momento, nós vivemos um momento atípico, então embora a gente já tenha visto lá no passado, todo mundo lembra bem da foto de Maluf com Lula, né, nos jardins, um apertando a mão do outro, a esquerda Muito bem, colocando um ponto de interrogação muito grande, poxa, o Lula e essa figura de tanta oposição sempre que era o Maluf. Então, hoje a gente vê que Lula está fazendo uma estratégia, o ex-presidente está numa estratégia nacional e local e o Piauí acompanha. Realmente, acho que aí não é oficial, mas foi para marcar, a questão do marketing, da ligação da imagem e, como bem João falou, da militância aí, ou João ou Eliezer, a questão da militância mesmo, e se acostumando, e vendo, e casando esses nomes, essas pessoas, essas imagens, embora a gente saiba da diferença. É um momento político, é uma conquista de um grupo, é uma troca mesmo, como você bem colocou aí, de apoios, de eleitorado, de conquistas de votos, de ideias diferentes. É a política que não é nova, mas renova em alguns dos seus caminhos e surpreende a gente. Vamos acompanhar aí para onde vai Geraldo Alckmin, para onde vai essa nossa política. E agora, só para encerrar, Eliezer Rodrigues, gostaria de ouvir sua opinião. Como é que você avalia esse encontro de ontem? Importante é a oficialização de uma possível aliança, realmente os dois lados, os dois grandes líderes demonstrando essa predisposição em estarem unidos. Realmente, para medir isso na opinião pública, nós sabemos que algumas pesquisas já estão sendo realizadas, nós sabemos o que representa o ex-presidente Lula, o que representa o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Apesar das divergências históricas, nós temos que reconhecer um ponto em comum. Há um discurso, há uma defesa que os une, que é a mensagem do fora Bolsonaro. Fazem oposição ferrenha, forte, direta ao atual presidente. Essa pode ser uma das intenções, estratégias aí por trás dessa intenção de união, reforçar esse combate contra o atual governo Bolsonaro. Então, assim, a partir do momento que fazem essa aparição pública juntos, já é o momento, sim, de se especular com mais segurança, com mais definição, essa aliança, essa composição majoritária. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde e até amanhã.
Tchau, João Magalhães. Quer dizer, João Otávio Magalhães. Não, meu João não tem segundo nome, é só João Magalhães. Levou Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tchau, Edna. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, não posso deixar de pontuar rapidinho essa camisa, viu, Eliezer? Chamou a atenção. Verde. É o Hulk. É o Hulk da comunicação, Piauí. Obrigado, Edna. Boa tarde para você também. Política do dia.